Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e também as pessoas que nos acompanham e estão conectadas conosco de outros estados desse Brasil. Que a bênção de Deus, a graça do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Eu quero mandar um abraço para alguns irmãos, alguns deles que eu tive a alegria de pastorear, os irmãos do distrito de Cajazeiras, na Paraíba, os irmãos lá em Campina Grande, um abraço para vocês. Também o meu distrito atual, os irmãos de Rosa dos Ventos que nos acompanham, e também amigos espalhados na Bahia, Daniel que está nos acompanhando, minha família, minha esposa, filhos, minha mãe, meus irmãos e a todos eles. Quero mandar um abraço para você e obrigado por estar conectado com a gente. Que a Bíblia, que a Palavra de Deus possa falar de maneira muito especial ao teu coração e que essa noite de adoração seja de fato uma noite para adorarmos a Deus. E antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar você a fechar os olhos e abrir o coração para falarmos com Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Nós não podemos nos reunir numa igreja física, mas nós como igreja espiritual, Senhor, estamos aqui reunidos e através da conectividade, através da conexão, nós podemos, ó Deus, fazer com que Tua mensagem chegue a outros lugares. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa tocar o coração daqueles que nos assistem em suas casas, daqueles que estão assistindo em variados lugares, que a graça do Senhor também seja sobre eles. Deus, ilumina-nos para a compreensão da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar você que está na sua casa a abrir a Bíblia no Salmo 23. Salmo 23 é o texto base para a mensagem dessa noite. Salmo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Eu acredito que você já encontrou. Eu vou ler então o texto da Palavra de Deus que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, dos textos mais conhecidos do mundo, porém pouco vivenciado por muitas pessoas. Poucos têm vivenciado a mensagem desse texto e poucos têm se relacionado com o personagem central e principal desse texto. Conta que uma estação de rádio lançou um concurso para locução baseado em uma passagem bíblica. Os ouvintes eram convidados a participarem, mas também eles eram convidados a escolher qual passagem deveria ser, então, ali apresentada em público. E de vários lindos textos da Bíblia, o texto escolhido, decidido, foi o Salmo 23. As pessoas deveriam recitá-lo publicamente, e aí uma mesa julgadora haveria de dizer, então, qual foi o melhor, a pessoa que usou as melhores técnicas para a apresentação daquele salmo. E aí várias pessoas, então, se inscreveram, e no dia, então, marcado para a apresentação, várias pessoas ali se apresentaram, mostrando a sua performance. E dependendo da habilidade técnica que era apresentada, recebia a maior pontuação. Mas quando praticamente quase todos haviam terminado de se apresentar, de repente um homem, um idoso, aparece para apresentar então, ou recitar o Salmo 23. Esse homem não tinha eloquência, ele não tinha técnicas para poder falar, mas ao terminar de recitar o Salmo, ele arrancou lágrimas da plateia, arrancou lágrimas do público. Na verdade, ele foi o único que arrancou lágrimas da plateia. Os que julgavam ficaram tão impressionados com a apresentação que esqueceram até mesmo de anotar a pontuação daquele senhor. Um dos participantes, virando-se para alguém que estava do seu lado, ele questionou a reação do público, porque o público havia tido aquela reação. E aí então, ele até disse, como ele tiver essa reação diante de um homem com uma voz
tão arranhada, sem nenhuma técnica. O amigo, então, respondeu para ele o seguinte: o que fez diferença é que os locutores, eles apresentaram conhecer o salmo do pastor. E este homem foi o único que mostrou conhecer o pastor do salmo. Sabe, esse talvez tenha sido um dos grandes problemas de muitas pessoas. Elas conhecem muito tecnicamente sobre Deus, mas pouco verdadeiramente sobre Ele. Pouco tem se relacionado com o Senhor. Alguns podem até conhecer muito sobre o Salmo 23, mas poucas pessoas têm se relacionado com o Deus desse Salmo. A mensagem dessa noite é um convite para você descansar em Deus, para descansar no Senhor. Mas a gente só descansa diante de alguém que a gente confia. A gente só confia em alguém que a gente conhece. Só podemos conhecer alguém se nós nos relacionamos com Ele. O Salmo 23 é um convite de Deus para você se relacionar com Ele, para que nele você encontre descanso. O Salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Aqui está um convite de Deus para mim e para você, para nos relacionar com Ele. O Salmo começa falando de um relacionamento que Deus quer ter com você, que Deus quer ter comigo, que Deus quer ter com o seu povo. Sabe, as ovelhas, que são animais o qual o Senhor deseja se relacionar, ou melhor, nós que somos ovelhas que Deus deseja se relacionar, elas possuem algumas características bastante interessantes. E dentro das suas características, nós podemos entender como Deus deseja se relacionar conosco. As ovelhas, elas são totalmente dependentes do pastor, porque as ovelhas são vulneráveis, as ovelhas são indefesas. As ovelhas não têm garras, as ovelhas não têm veneno, as ovelhas não têm uma forma de se defender. Com facilidade, as feras vêm e podem devorar as ovelhas, os ladrões podem levar as ovelhas não se defendem, elas não reagem. Jesus um dia foi comparado com uma ovelha, dizendo que ele foi uma ovelha muda levada para o matadouro. Não reagiu. Assim as ovelhas não reagem, elas não lutam, não se defendem, por isso são vulneráveis e por isso são dependentes do pastor. Porque é o pastor que luta pelas ovelhas, é o pastor que protege as ovelhas, é o pastor que defende as ovelhas. Se não for o pastor, a ovelha está perdida. Se não for o pastor para vigiar a ovelha durante a noite, muitas vezes não dormindo, se negando a dormir, se não for o pastor que arrisque a vida para salvar a ovelha está perdida. A ovelha, ela precisa de um protetor, ela precisa de alguém que possa salvá-la. Eu e você somos ovelhas, e como ovelhas somos vulneráveis, como ovelhas somos fracas, como ovelhas somos indefesas, e nós não podemos vencer, e mesmo tentando lutar, nós somos derrotados. Nós precisamos de alguém que lute por nós, nós precisamos de alguém que possa nos proteger, e esse alguém é o pastor. Mas sabe, a ovelha também é um animal que não consegue se alimentar sozinha. A ovelha precisa de alguém que a leve para um lugar para que ela possa se alimentar. Alguém que possa levar para pastos verdejantes. Se não for alguém que possa levá-la, a ovelha não tem a iniciativa de procurar alimento, a ovelha não tem iniciativa de procurar comida. Ela precisa de alguém que possa ajudá-la. E o salmista diz que o Senhor, como pastor, Ele é aquele que a leva e a faz repousar em pastos verdejantes. Ele é aquele que dá alimento para a ovelha. Sabe, Deus é aquele que nos alimenta. Eu falo do alimento material, porque é possível que alguns estejam precisando de alimentos diante dessa situação. Eu quero dizer para você que Deus, Ele se preocupa com a sua situação, Ele se preocupa com o pão, e Ele há de lhe abençoar, Ele há de conceder a você uma forma de você se alimentar, Ele vai usar pessoas para isso. Mas Deus deseja também nos alimentar espiritualmente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus nos conduz ao alimento, Deus nos prepara o alimento, para que a nossa alma seja alimentada. Sabe, tem muita gente que está morrendo de fome, tendo a oportunidade de se alimentar à mesa do Pai, ou às mãos do pastor. Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que nos alimenta. Mas sabe, a ovelha, além de ser um animal vulnerável, além de ser um animal indefeso, além de ser um animal que não consegue se alimentar sozinho,
a ovelha também, ela é um animal que tem medo, é um animal medroso. Alguns estudiosos dizem que as ovelhas, se elas se depararem com algum rio de águas turbulentas, a ovelha morre de sede, mas ela não toma água por causa do medo das águas. O interessante, a ovelha morre de sede, mas ela não bebe água por causa do medo. Quantas pessoas estão morrendo por causa do medo? O medo paralisa as pessoas. O medo deixa as pessoas não tomarem decisões certas, não fazerem escolhas certas. Algumas pessoas têm medo de se entregar a Deus, de confiar nele, e algumas vezes sofrem pelo medo que possui. Mas é interessante que a ovelha com medo, ela, até mesmo não querendo beber água, ela recebe o cuidado do pastor. O pastor, diante dessa situação, ele fazia uma represa, e ele então dava oportunidade para que a ovelha, com a água ali represada, pudesse beber, pudesse então saciar a sua sede. As águas se mantinham tranquilas, quietas, e a ovelha então podia beber. Algumas vezes o pastor pegava a água em suas mãos e levava até a boca da ovelha. Sabe, mesmo diante do medo que nós temos, existe um pastor que ele nos leva para águas tranquilas. Ele nos faz acalmar, ele nos dá tranquilidade. Eu falo para alguém que esteja enfrentando uma situação de turbulência, eu esteja falando para alguém que esteja enfrentando uma situação onde as águas da tua vida está agitada, mas há um Deus, há um pastor que traz tranquilidade a você. E Ele cuida de você, e Ele se preocupa com você. Eu fico pensando na dependência da ovelha. Olha, o pastor precisava colocar água, arrumar uma forma que a água ficasse tranquila, para que ela não morresse de sede. Quantas coisas o pastor precisa fazer para entendermos de que Ele se preocupa conosco, de que nós somos dependentes dEle. Sabe, falando ainda do medo, o salmista Davi, que foi o escritor, um pastor, mas que se coloca no salmo como ovelha, ele fala no verso 4 sobre a realidade do medo. E ele fala aqui sobre o vale da sombra da morte. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte era um lugar real. Era um lugar onde havia abismo, onde o caminho era um caminho muito estreito. E que as ovelhas, ao passarem por ali, elas corriam risco de vida, podiam morrer. Era um caminho muito difícil. Por isso é chamado de Vale da Sombra da Morte. Alguns especialistas dizem, alguns estudiosos dizem que havia uma profundidade de 450 metros. E eu fico pensando, uma ovelha, um animal medroso, como é que ela conseguia passar pelo vale, por um lugar onde elas podiam morrer ou corriam risco de vida? Como elas conseguiam passar ali com segurança, tranquila? O pastor, ele usava uma técnica. Quando passava pelo vale da sombra da morte, o pastor, ele assoviava e cantava. E as ovelhas, ao ouvirem a voz do pastor, elas se acalmavam e elas passavam tranquilamente por aquele vale. Porque elas tinham certeza de que o pastor estava ali, alguém que elas conheciam, alguém que elas confiavam. A voz do pastor que as mantinha tranquilas, era a voz do pastor que faziam que elas se acalmassem diante do vale da sombra da morte. Por isso que o salmista diz que, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Era a presença do pastor ali que dava tranquilidade às ovelhas, que acalmava o coração das ovelhas. Talvez esteja falando para alguém que está passando pelo vale da sombra da morte. O vale é aquele lugar de dificuldade, onde você sente a sua vida ameaçada,
a sua segurança ameaçada, onde você se sente agitado, angustiado, preocupado e até muitas vezes desesperado. Um lugar onde você não consegue enxergar a luz no final do túnel. Um lugar onde você não consegue ver solução, uma saída. Quero dizer para você que há um pastor que através da sua presença, da sua voz, trará ao seu coração tranquilidade e calmaria. Deus nem sempre vai impedir ou vai evitar em nós a passagem pelo vale, mas Ele estará conosco passando pelo vale. A sua presença nos dará tranquilidade, a sua presença nos dará calma. Através da sua presença nós encontraremos descanso. Conta uma história que um homem, após ter perdido a sua esposa em um acidente, ele ficou com a sua filha, uma menina pequena, para cuidar. E uma noite, aquele pai foi surpreendido pela sua filha, que chorava, dizendo: papai, papai, estou com medo, papai. Estou com medo de dormir no meu quarto. O pai então se levantou, pegou a garotinha no colo e levou para o quarto dela. E ali, em meio à escuridão do quarto da menina, ele se sentou no pé da cama, na beira da cama. E a garotinha então disse ao pai: papai, está muito escuro. Eu não posso ver o teu rosto, mas eu sei que estás aqui. E pouco tempo depois, a garotinha pegou no sono e dormiu. Aquele pai saiu do quarto da sua filha, e agora em seu quarto, em meio à escuridão do mesmo, ele olha para o céu e diz: pai, está muito escuro aqui. Eu não posso ver o seu rosto, mas eu sei que estás aqui. Talvez seja escuro para você, e é possível que você não veja o rosto de Deus, mas o bom pastor está aí. Ele trará calma ao teu coração, tranquilidade e descanso à sua alma. Eu pergunto: você gostaria de encontrar descanso no Senhor, calma no Senhor? Eu quero concluir levando você a uma reflexão de que nós dependemos do pastor, nós precisamos confiar nele para descansar. Eu queria levar a sua reflexão e queria que você pensasse: o que seria da ovelha se não fosse o pastor? Pense aí, o que seria da ovelha se não fosse o pastor? Eu queria convidar você a ler mais uma vez o Salmo. E eu queria convidar você a ler da seguinte maneira: imagine o Salmo sem o pastor. Verso 1 diz assim: o Senhor não é o meu pastor, por isso tudo me faltará. Ele não me faz repousar em pastos verdejantes, e nem me leva para junto das águas de descanso. Nem refrigera minha alma, nem guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu terei medo, porque tu não estás comigo. O teu bordão e o teu cajado não me consolam. Uma mesa não será preparada na presença dos meus adversários, nem a minha cabeça será ungida, nem o meu cálice transbordará. A bondade e a misericórdia certamente não me seguirão todos os dias da minha vida, e não habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Percebeu que nós dependemos do pastor? Se nós não tivermos ele, estamos perdidos. Percebeu que o descanso encontra-se nele? E aí eu te pergunto: você gostaria de descansar no Senhor? Você quer descansar nele, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, mesmo diante de águas agitadas? Você gostaria de se relacionar com ele? Se é o teu desejo, escreva aí: vou descansar no Senhor. Vou descansar no Senhor. Se é o teu desejo se relacionar com Deus, escreva aí: o Senhor é o meu pastor. Você quer fazer isso? Então faça agora. Eu vou cantar uma canção para nós encerrarmos. E enquanto eu canto essa canção, essa música, eu convido você a escrever. E logo em seguida nós vamos orar para encerrarmos então a mensagem dessa noite. Que Deus te abençoe. E não esqueça, o Senhor é o teu pastor, é o nosso pastor, e nele encontramos descanso.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Descanso em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Descanso em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teu braço é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Que o Senhor possa dar descanso a você, que nos braços dele você possa descansar, que ele seja o teu pastor, que você encontre pastagem, que você possa encontrar águas tranquilas, e mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque ele está com você. Feche seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai celestial, nós compreendemos que somos dependentes de Ti. Entendemos, Pai, que somos vulneráveis, indefesos, não sabemos nos alimentar, Senhor, não sabemos guiar a nossa vida. Temos medo, e algumas vezes, diante do medo, nós perecemos. Mas, Pai, Tu desejas ser o nosso pastor e cuidar de nós, e nos guiar, nos apacentar, nos proteger. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque podemos descansar em Ti. O Senhor está conosco, a Tua presença nos dará segurança e acalmará o nosso coração. É possível, Pai, que esteja falando para alguém que
está vivendo em desespero, diante da crise que nós estamos enfrentando, mas que nesta hora a tua palavra, a tua voz e a tua presença possa acalmá-la. Obrigado por tuas bênçãos, obrigado por permanecer conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.